Olha, gente, a receita de hoje é para fazer esse pão de batata maravilhoso, fofinho, como vocês estão vendo aqui. Olha que fofura, perfeito, muito fácil de fazer, poucos ingredientes e é uma delícia de pão. Gente, a receita de hoje é um pão de batata super macio e fofinho. A gente sabe que as receitas caseiras de pão nem sempre todas dão certo, né? Mas seguindo essa receita passo a passo, vocês vão conseguir um resultado maravilhoso, tá? Para essa receita nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 10 gramas de fermento instantâneo seco. 10 gramas de fermento instantâneo seco. Um ovo grande, ou extra, um ovo grande. Vai precisar de 5 gramas de sal, 50 gramas de açúcar, 30 gramas de margarina, ou de manteiga, ou de óleo, o que você preferir, a gordura que você preferir. Eu prefiro manteiga. 80 ml ou 80 gramas de leite na temperatura ambiente. 250 gramas de farinha, de preferência uma farinha do tipo 1, uma farinha com melhor qualidade. E 100 gramas de purê de batata, de preferência a batata Asterix ou uma batata que tenha mais amido. Tá ok? Então agora nós vamos para a execução dessa receita. Vamos começar a colocar os ingredientes na batedeira. Caso você não tenha uma batedeira planetária ou uma batedeira de bolo, vocês podem fazer isso num bowl para executar essa massa à mão. Tá? Então, inicialmente, nós vamos colocar aqui as 250 gramas de farinha, o purê de batatas, 100 gramas do purê de batata, tudo na temperatura ambiente, tá, gente? O açúcar, o fermento, e agora que a gente adicionou o fermento, a gente dá uma mexidinha para que esse fermento se incorpore com a farinha e o açúcar. Agora vamos colocar o ovo, o leite, o sal. A gente vai colocar aqui no cantinho para que ele não entre em contato ainda com o fermento, tá? Porque o fermento ainda está desprotegido, não misturou com a farinha direito, e vocês sabem que o sal ele é inibidor do fermento. Então a gente põe no cantinho ali separadinho, tá ok? E por fim, a nossa gordura, que é a margarina, ou o óleo, ou a manteiga, tá ok? Agora nós vamos abaixar a batedeira. Um detalhe é o seguinte: se vocês forem usar uma batedeira planetária, tem que ser o batedor tipo gancho, porque essa é uma massa pesada, senão ela vai forçar muito a sua batedeira, tá ok? E sempre na velocidade 1, na velocidade menor, tá ok? Nunca em alta velocidade, não vai espirrar tudo para cima e vai forçar a sua batedeira. Então nós abaixamos aqui e agora vamos ligar e desligar até a farinha incorporar o líquido, para não ficar espirrando tudo para cima, entendeu? Caso a sua batedeira reclame muito que nem a minha, vocês colocam a mão aqui em cima para ela não ficar sambando, sabe?
após a gente tirar a massa da batedeira, a gente vê que ela ficou nessa consistência e não convém que a gente deixe com uma consistência muito mais dura, porque pode prejudicar o funcionamento da batedeira. Agora nós vamos acrescentar a farinha e vamos chegar no ponto que a gente quer dessa massa, certo? E ao mesmo tempo que nós vamos sovando para desenvolver o glúten da farinha. E vocês sabem que o glúten é o responsável por aprisionar o gás carbônico, o CO2 produzido pelo fermento, que é o que faz com que a massa cresça. Então é muito importante que essa rede de glúten ela seja bem desenvolvida para que o seu pão tenha um crescimento adequado. Então basicamente aqui nós vamos sovar essa massa até que ela fique bem lisa. Esse é um dos pontos que muita gente fica em dúvida na hora de fazer um pão, que é justamente até que ponto que a massa tem que ser sovada. Porque se você sovar de menos, a massa não vai crescer adequadamente. Se você crescer demais, se você sovar demais, a massa também vai perder, vai perder qualidade, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que nós já sovamos, já misturamos um pouquinho na batedeira, e aqui seria suficiente mais ou menos de 5 a 7 minutos aqui de sova, tá ok? Assim que a gente terminar aqui, a gente retorna. Bom, gente, depois que a gente deixou aquela massa crescer, mais ou menos 1 hora, ela ficou assim, desse jeito, tá vendo? O teste que a gente faz para saber se a massa está bem crescida é esse aqui, ó. Tá vendo? Você fez isso, é sinal de que ela já está no ponto, tá? Então agora nós vamos tirar aqui desse bowl, dessa vasilha. Vamos tirar o ar da massa. Colocar um pouco de farinha aqui para não grudar. E agora nós vamos fazer os pedacinhos. Deram 6 pãezinhos de 100 gramas. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer umas bolinhas, certo? Dar uma esticadinha aqui nesse glúten. A gente pode fazer assim, olha. Dar uma esticadinha para tensionar a massa. E assim que eu terminar de fazer as bolinhas, a gente volta. Agora que nós já boleamos as massas, deu mais ou menos 102 gramas, 100 gramas cada bolinha. Aí rendeu 6 unidades, tá? Agora nós vamos deixar isso aqui descansar aqui por mais ou menos uns 15 minutos, entendeu? Para depois levar para o crescimento final. Depois de 15 minutos que as bolinhas estão descansando, a gente poderia aqui nesse estágio fazer o seguinte: a gente poderia abrir com o rolo e fazer pãezinhos. Eu vou fazer um aqui para vocês verem como é que ficaria, tá? O forno a gente tem que deixar numa temperatura de mais ou menos de 180 a 220 graus, né? É meio difícil da gente precisar essa temperatura, né? A turma fala isso, deixar 180 graus,
é meio difícil, tá? Mas deixa o forno em temperatura bem alta. E depois de uns 15 minutos que ele tiver pré-aquecido, a gente leva de preferência na parte mais alta do forno. Assim que a gente terminar de assar, a gente vai mostrar novamente. Isso vai demorar mais ou menos de 20 minutos, 22, 25 minutos.